Meu nome é Valéria Sierra e você está no Valéria Sierra Viaja. Eu criei esse canal para dividir com algumas pessoas um pouquinho do que eu faço nas minhas viagens. Eu adoro viajar, normalmente viajamos em família e eu crio alguns roteiros saindo um pouquinho das agências de turismo. E as pessoas falam, Valéria, adoro seus roteiros, você poderia trabalhar com turismo, quando você se aposentar, eu acho que você deve de mexer nessa área e tal. E aí comecei a pensar, por que não dividir com vocês, com as pessoas que eu nem conheço, algumas das nossas experiências. Sempre eu costumo gravar, porque um dia eu queria fazer esse canal, mas acabou que eu nunca tenho tempo, porque minha vida é bem corrida. E só que agora, assim, depois de algumas, né, nas últimas viagens, eu venho pensando e realmente eu achei que chegou o momento de eu começar a dividir com outras pessoas esses roteiros. A gente viaja, como eu falei, em família normalmente, às vezes em duas famílias, às vezes algumas poucas vezes só eu e meu marido, mas no geral a gente viaja em família. Não tenho o meu orçamento, né, assim, não é muito grande, então a gente viaja no formato econômico, por isso até que a gente cria o nosso próprio roteiro e vamos por conta. Como que eu começo o meu roteiro? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando um pouquinho de como que a gente faz quando a gente começa a imaginar uma viagem, né? O que a gente tem de padrão. Então, assim, normalmente eu tenho um padrão de gasto sempre dentro daquilo, que eu gasto com hotel, X com comida por dia e X com passeios. Lógico que às vezes um dia você extrapola o alimento, outro dia você extrapola o passeio, mas no geral sempre dá certo. Em algumas cidades os passeios são muito mais caros, como Disney, por exemplo. Aí não dá para você colocar nesse mesmo padrão, porque aí você tem que ver preços de parques e vai ser um parque por dia por pessoa e aí acaba que dá muito mais, né? Mas no geral, quando você vai para um país que tem a praia, que são passeios de barco, ou um outro país que tenha turismo pelo país, normalmente tem dado certo dessa forma que a gente tem feito, tá? Então eu vou fazer alguns vídeos com os lugares que a gente já foi, colocar os países, as cidades, os nomes dos destinos que a gente foi dentro daquele país, né? Normalmente eu gosto, assim, como o mundo é muito grande, né? Então eu falo que assim, não gosto de conhecer superficialmente, assim. Normalmente a gente tem países que a gente, como o Uruguai, por exemplo, que a gente deu a volta 360 graus, porque a gente quer conhecer, né, bem, para indicar outro numa próxima oportunidade, né? O mundo tem 210 países, se não me engano, então assim, falta muito país pra gente conhecer. Lógico que muitos a gente não vai conhecer, porque não vou ter tanta vida para isso, mas os principais eu faço questão e assim, eu vou seguindo meus sonhos e conhecendo país a país. Muitos países que a gente foi já, como por exemplo a Colômbia, eu nunca tinha tido ideia de ir para lá. Mas acontece oportunidades. Então, quando você está planejando uma viagem, a menos que você queira, não, eu quero esse destino, pronto, acabou. Mas se você começa a procurar, que nem a gente que tem um orçamento normalmente limitado para viajar, então o que eu faço? Eu fico olhando as oportunidades com passagem, por exemplo. E aí, depois que a gente achou uma oportunidade, um bom preço de passagem, aí sim eu começo a desenvolver a viagem dentro daquele país. Evidentemente que antes de fechar a passagem, eu dou uma olhada para ver se tem turismo naquele país legal, coisas que a minha família vai gostar de fazer, né? Mas normalmente tem dado certo dessa forma, né? Então eu vejo um destino, às vezes eu procuro lá países para viajar barato, então tem tal país, outro país, dentro desses países, o que eu consigo fazer em cada um? Por exemplo, tenho milhas para usar, então esse daí já se tornou um país melhor para mim, porque eu vou abater as minhas milhas. Não, agora não tenho milhas, então vai ser mesmo o preço cru da passagem, dentro dos destinos, por exemplo, de países baratos para se viajar. Evidentemente que, por exemplo, existem sonhos, né? O ano passado a gente foi para a Itália, França e Londres, né? Inglaterra. E aí era 15 anos do meu filho e ele quis escolher a Itália, por exemplo. Então aí já não deu muito para ficar atrás dos destinos baratos.
né? Então fomos aí fomos atrás mesmo dentro do sonho dele, que ele tinha direito de escolher por seus 15 anos dele, o que a gente encontraria de mais em conta, o formato mais em conta para irmos para a Itália. E deu tudo super certo, a gente ficou acomodado, depois eu vou fazer um vídeo só para a Itália, mas, por exemplo, a gente ficou acomodado, né, hospedado no Airbnb, deu super certo, um apartamento, foi muito bacana, e depois eu vou fazer um vídeo especial para a Itália. Que mais que eu precisava falar? Acho que resumidamente é isso. Então eu conto com você para me seguir nesses vídeos, para você, quando estiver buscando uma viagem, dá uma olhadinha se eu já fui para lá, eu posso te dar dicas, mesmo que não esteja escrito, eventualmente alguma coisa eu não escrevi, mas aí me escreve que eu vou, não me chama, aí vê como for a melhor forma para você, que aí eu te dou alguma dúvida, se eu souber te responder, eu farei isso com muito bom gosto. Tá bom, gente? Então vou ficando por aqui. E vou postar nos próximos vídeos, eu vou começar a postar as viagens que eu já fiz. Grande beijo a todos. Tchau, tchau.